Eu quero deixar um recado claro, especificamente para o Bruno Peixoto, esse câncer da política goiana, e para todos os seus lacaios que não cansam de sugar da máquina pública, esses carrapatos. Vocês estão vendo aqui hoje um moleque de 24 anos, 23 anos, quase 24 anos, tá falando numa live para 15 pessoas, num canal de 300 inscritos. Só que eu já tô desde agora me mobilizando para quando eu tiver na idade de vocês, eu destruir todo esse legado maldito de mamata, de roubalheira que vocês estão construindo. Vocês são o único motivo para eu estar nesse país de merda. Nesse país de merda que tá sendo destruído por vocês mesmos. Vocês são o único motivo. Porque a minha missão, eu tô desde agora, e eu não tô pensando na eleição de 2026, nem na de 2028, nem na de 2030. Eu quero daqui 20, 30, 40 anos destruir por completo o legado de vocês. Essa é a minha única missão nesse país. Porque vocês estão destruindo a cidade e o estado que eu entendo como lar. Vocês estão destruindo o único local que eu me sinto em casa. Vocês estão destruindo tudo isso em prol de um interesse mesquinho. Um interesse mesquinho, canalha, de promover o próprio projeto político, de eleger os seus familiares, de tentar um cargo mais alto. Vocês estão trocando o futuro desse estado, o futuro dessa cidade, pela própria vaidade e pelo próprio interesse material. Vocês são tudo aquilo de ruim, de lixo e de pior que existe na sociedade goiana. E a minha missão, vocês podem ter certeza, eu vou construir migalha por migalha, mas eu vou chegar lá um dia e eu vou destruir todos vocês. Eu sei que parece improvável agora. Eu sou muito novo. A gente ainda não tem tanta visibilidade. Mas tudo que eu puder fazer pra chegar lá, eu vou fazer. E eu sei que vai demorar. Eu tenho plena convicção que vai demorar. Mas se tem uma coisa que eu não tenho é pressa e nem medo de trabalho. Então eu vou trabalhar incansavelmente, diuturnamente, pra destruir esse legado macabro e satânico que vocês constroem todo santo dia. Canalhas! Canalhas 1000 vezes! Vocês são mafiosos. Vocês são tudo de pior que existe aqui no estado de Goiás. E eu só vou descansar em paz no dia que eu destruir todo esse legado maldito e deletério que vocês estão construindo aqui no estado de Goiás, nesse estado que eu entendo como meu lar. Tragam uma tribuna pro Noleto. Agora, tragam uma tribuna. É isso que a gente precisa. A gente precisa conseguir falar isso na cara desses canalhas. A gente precisa entrar lá e olhar no olho de cada um e falar, olha só, a gente vai derrubar vocês. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a gente vai derrubar vocês. E se vocês não estiverem mais aqui, a gente vai destruir o legado de vocês. Um legado sujo. Um legado baseado em subir escadinha na política às custas da população, às custas da cidade que vocês estão destruindo. E é isso. A gente vai conseguir. Porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. É uma questão de quando. Porque a gente tem muita energia para gastar. A gente está só no início das nossas vidas. E a gente vai colocar todas as nossas forças para destruir todos vocês que estão usando da população goianiense, da população goiana, da população brasileira para subir escadinha em mesa de poder, em mesa de quem tem mais dinheiro. E essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar, eu tenho plena convicção. Se vocês não tiverem mais aqui, eu volto a afirmar. Vocês ficarão para sempre marcados com um legado sujo. Um legado de quem não fez o que deveria ter feito. De pessoas imorais, de pessoas sem respeito. E a gente vai garantir isso. A gente vai garantir isso. E não pensem que, ele morreu, agora não. Isso longe de ser uma ameaça. Isso é quando chegar na idade de vida de vocês, se vocês se forem. Exatamente, quando vocês se forem e as pessoas falarem, não fale dele, não coloque o nome dele como indigno, não faça nada disso, porque eles estão mortos. Não, a gente vai fazer porque enquanto as pessoas estavam morrendo na miséria, quando as pessoas estavam sofrendo, porque vocês não fizeram o trabalho de vocês, ninguém se importou, e ninguém está se importando. Então a gente não vai se importar também, não se preocupem. Os filhos de vocês vão carregar esse legado sujo. E após deixar esse recado para esses vagabundos que destroem a cidade que a gente entende por lar, o estado que nos acolheu desde que a gente nasceu, eu quero mandar um recado para as pessoas que nos acompanham aqui. Nós ainda não somos muitos, mas por sermos tão pequenos ainda, a gente tem uma liberdade de falar com o coração esse tipo de coisa. Porque eu sei que quando nós estivermos lá, nós não vamos poder falar nesse mesmo tom. Mas vocês têm que entender que nem por um segundo nós vamos esquecer esse objetivo. Por mais que a gente não possa falar dele o tempo inteiro no futuro, a gente vai estar trabalhando por ele dia e noite. E sabe o que eles vão falar quando esse vídeo chegar até algum deles, que eu tenho certeza que vai chegar, que eu vi até que tem um assessor deles aqui acompanhando. Eles vão falar que é impossível a gente chegar lá. Só que vocês não acreditam nesses caras. Eles nem imaginam quão perto está a nossa hora de chegar lá e falar isso que a gente está falando nessa live aqui na cara deles. Olhando olho por olho, olhando no olho deles. Olhando no olho deles. Se é que eles vão ter coragem de olhar no olho do sujeito homem. E eles vão falar que é impossível a gente chegar lá. Só que, há 10 anos atrás, diziam que era impossível se derrubar a Dilma. E há 9 anos atrás, a Dilma foi derrubada. Há 2 anos atrás, se diziam que era impossível fundar um partido de pessoas honestas, pessoas limpas e pessoas íntegras, como é o Partido Missão. Coordenado por pessoas do Movimento Brasil Livre. E sabe quem é o louco hoje que vai duvidar da existência do Partido Missão? Ninguém.
Porque esse já é o partido que muito em breve vai ter todas as fichas validadas, nós já batemos ali quase 90% das fichas validadas, falta menos de 100 mil, e para quem já coletou quase 1 milhão, 100 mil é muito pouquinho, essas fichas já estão todas coletadas, estão sendo enviadas aos cartórios, com sobra, e detalhe, vai ser o partido com o maior número de apoiamentos na sua formação da história deste país. O TSE exige um mínimo de apoiamento em 9 estados. E nós vamos entregar esses apoiamentos nos 27 entes federativos, nos 26 estados e mais o Distrito Federal. E por que é que isso aconteceu? Porque 1 ano atrás, quando eles disseram que era impossível nós conseguirmos esse feito, nós prometemos que ao final de 2025, no final desse ano, nós vamos estar na convenção do Partido Missão e o tapete dessa convenção vai ser a foto de todos aqueles canalhas, de todos aqueles vendidos que duvidaram da nossa capacidade de alcançar nosso objetivo. Então, daqui a pouquíssimos meses, nós estaremos na convenção do Partido Missão e nós andaremos pisando no retrato de todos esses caras que duvidaram da nossa capacidade de cumprir nosso objetivo. E eu tenho muito orgulho de dizer, inclusive, que o estado de Goiás foi um dos primeiros estados, salvo engano, foi um dos 5 primeiros, acho que foi até top 3, top 4, assim, a conseguir o número de apoiamentos exigidos pelo TSE. Então, a todos vocês, não duvidem, entrem junto conosco nessa construção, porque a nossa hora está muito mais perto do que vocês podem imaginar. Contanto que vocês continuem junto conosco e não acreditem nos nossos inimigos. Tudo que eles mais querem é que nós acreditemos que seja impossível. E se tiver 1% de possibilidade, nós vamos estar todo santo dia trabalhando 1 milhão de vezes mais do que eles. Desafiando, superando os nossos próprios limites para chegar lá. Cara, para pensar. Sabe quem era o Nuno Peixinho? Sabe quem era ele aos 23 anos de idade? Idade que tenho eu, que tenho o Calil, idade muito próxima da do Matheus, que, salvo engano, tem 25 anos. Sabe o que ele fazia quando tinha a nossa idade? Ele era um playboyzinho, filho de um dono de posto, e que depois foram utilizando essa influência deles em um setor comercial para se lançarem na política. Então, aos 23 anos, nós não somos mais playboys. Nós já temos conta para pagar, nós já temos folha de pagamento dos nossos funcionários para pagar, nós já temos aqui responsabilidades grandes, nós já compramos brigas muito maiores do que eles conseguiriam imaginar na nossa cidade, e o futuro é nosso. Se Deus permitir que tudo aconteça de forma natural, nós temos muito mais tempo. Eles que talvez tenham ali mais 10, 15, 20 anos de vida para continuar trabalhando em prol desse projeto perverso deles, eu não pretendo parar de trabalhar tão cedo. Então, eu que tenho 23, eu devo ter pelo menos uns 40, 50 anos. Se Deus me permitir, me der saúde, peço a Deus que sim. Mas se for da vontade de Deus, eu tenho aí pelo menos mais 40, 50 anos para construir esse projeto. E vocês não são capazes de vencer alguém paciente que não tem medo de trabalho. Eu sou o cara mais paciente do mundo. Não é 2024 que me define, não é 2025 que me define. Não é... O que a gente vai fazer não vai acontecer nos próximos anos. O que vai estar nos livros de história vai acontecer daqui 10, 20, 30, 40 anos. E é isso que importa no final das contas. É a forma como a gente vai romper definitivamente com esse legado macabro que vocês tentam implantar aqui no estado de Goiás. É a destruição que vocês tentam fazer todo santo dia dessa cidade que eu considero que é meu lar. Então, meu irmão, um bando de covarde não faz medo no homem. E eu tenho 23 anos, mas eu digo com toda franqueza que vocês são moleques. Vocês fazem aquilo que é digno de um moleque, vocês não têm postura de homem. Vocês utilizam o dinheiro que deveria ser utilizado para melhorar a qualidade de vida do povo goiano que sofre para pagar essa carga tributária abusiva que a gente paga aqui nesse país, vocês utilizam para promover o próprio interesse pessoal. Então vocês são tudo aquilo de pior que existe. E vocês e todas essas pessoas que corroboram com esse projeto de poder macabro vão ser derrubadas. Eu não estou fazendo nenhuma ameaça, eu estou fazendo uma promessa. É questão de tempo. A pergunta não é se a gente vai conseguir, a pergunta é quando. E quando a gente conseguir, vocês têm que saber que vocês vão estar na lata de lixo da história. Vocês vão morrer sabendo que vocês vão parar na lata de lixo da história, porque enquanto vocês tiveram a oportunidade, tiveram o poder, vocês entenderam os próprios interesses patrimonialistas e mesquinhos, nós estaremos ali trabalhando pelos livros de história, nós estaremos ali trabalhando pela construção de um legado, da destruição de tudo isso de negativo e de perverso que vocês fazem todo santo dia. Então, é só esperar. E se você que está acompanhando aqui, você já tem a noção disso, cara, abraça essa causa, abraça ela até o final e vem junto com a gente que eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho de falar, pô, quando eles estavam fazendo uma live para 10 pessoas, eu tava lá. Eu sou da vanguarda, entendeu? Você vai poder contar essa história, você vai poder construir isso junto com a gente. E você vai ter a liberdade, o alívio de poder olhar para a sua cidade, olhar para o seu redor e saber que ela não é mais refém de uma cambada de vagabundo, de uma cambada de mafioso que quer destruir o seu lar, que quer te extorquir, que quer te roubar, que acha que você deveria ser tratado como um gado, como um animal que só serve ali para pagar a conta. Como se você fosse um animal de carga, um burro cargueiro, que só serve para atender o interesse dele. E não, a gente está aqui para provar que é tudo exatamente o contrário do que esses vagabundos pregam. Cara, olha só para a gente poder passar para a próxima pauta, eu tenho que citar aqui alguns pontos que são muito importantes. Daqui a alguns anos, nós estaremos transitando pelos mesmos ambientes que esses vagabundos. Nós estaremos transitando, estaremos conversando com as mesmas pessoas que eles conversam, estaremos no mesmo ambiente. E a todo momento vai existir um olhar de, a sua hora está guardada, seu momento vai chegar. Porque atrás de nós estarão pessoas, estarão assessores, estarão diversas pessoas planejando
sejam projetos, seja o que for, sejam obstruções, seja o que for. Nós estaremos planejando tudo o que seja necessário para acabar com esse. Esqueci a palavra. Estaremos fazendo de tudo para acabar com vocês. Estaremos fazendo de tudo para acabar com esse patrimonialismo doentio que acontece na política goianiense e na política brasileira. E agora o segundo recado. É o seguinte, eu às vezes não. Às vezes eu vejo as pessoas desanimando desse caminho que a gente segue, as pessoas não acreditando que é possível, que é possível dar certo. E eu tenho um recado para vocês, para você que às vezes cai nesse pensamento de pensar que, poxa, é um trabalho tão difícil, é quase impossível, talvez eu devesse desistir. E cara, se é difícil é porque vale a pena. E não é uma frasezinha de coach imbecil. Eu tô falando porque eu coloquei isso como um propósito de vida e eu não vou descansar enquanto a gente não vencer pelos nossos valores. Enquanto a gente não vencer pela cartilha que a gente está criando, enquanto a gente não transformar o Brasil da forma que a gente imagina, que é um Brasil próspero, um Brasil grande no cenário internacional, é um Brasil que não sofre de falta de saneamento básico, é um Brasil que não tem pessoas morrendo por fome, é um Brasil que não tem cracolândias no meio das capitais. É esse o Brasil que a gente busca. E é um propósito de vida que as pessoas que se colocam nele são pessoas de honra, são pessoas muito valorosas, são pessoas que, querendo ou não, elas são alguma coisa a mais. Elas não são só mais um na sociedade, mais um que, poxa, quer só o seu bem próprio, que tem ali o seu egoísmo e não se importa, só quer ganhar o seu dinheiro, comprar a sua casa, ter o seu carro e subir na vida. Não, as pessoas que se importam com um propósito desse tamanho são pessoas excepcionais, são pessoas de um brio, de uma qualidade, de uma empatia muito grande. E se você é uma dessas pessoas, não desista. Não opte pelo caminho mais fácil. Eu tô fazendo esse desabafo porque recentemente eu vi o vídeo de uma pessoa que poderia ser um apoiador nosso, que poderia ser uma pessoa que lutaria pela nossa causa, e ele se rendeu porque ele precisava de uma ajuda que nós não poderíamos fornecer no momento, e ele aceitou a ajuda de pessoas sujas, de pessoas canalhas, de pessoas que não estão nesse mesmo caminho que a gente, de pessoas que não estão numa luta tão valorosa quanto essa de transformar o Brasil pelo bem. Mas é isso aí. Vamos pular para a próxima pauta. Meu recado foi Eu acho esse. que, Espero eu acho que que tem algo a dizer antes, porque quando te disserem que é impossível, você tem que entender que você está andando com pessoas que não estão para brincadeira. O Matheus, eu vou contar aqui, acho que eu não deveria contar essas reuniões privadas, mas o Matheus está aqui, foi meu assessor, foi meu coordenador de campanha, e ele foi junto comigo nessa reunião, porque eu fiz questão de levar ele para a gente ver, porque eu contei que isso aconteceria, e como logo a eleição acabou, não deu uma semana da eleição, fizeram isso. Chamou a gente para um jantar, numa das melhores churrascarias daqui de Goiânia, o espaço fechado lá da churrascaria, e quem é convidado lá para falar com a gente? Tem lá um monte de candidato ali que concorreu junto com a gente ali, pessoas que ganharam, pessoas que perderam, pessoas que passaram perto, pessoas que passaram longe. E o que é que foi dito naquela reunião, Matheus? Eu fiz questão de levar porque, se eu falar sozinho, talvez a galera duvidasse. Foi dito, Bruno Peixoto subiu e falou que, pedindo apoio para o Sandro Mabel, obviamente, né, como acabou o primeiro turno, e ele disse que vai ter espaço para todo mundo. Para quem teve 10 votos na chapa, vai ter espaço também, porque vocês foram importantes e contribuíram. E eu vi depois pessoas que tiveram menos votos do que eu, tendo alguns cargos dentro ali da estrutura estadual, alguns na Lego, alguns no governo estadual. Um deles tem um cargo ali de R$ 10.000, e fora outros cargos para as pessoas das equipes dele. Então, quando eu te falo que a gente não tá para brincadeira, foi porque eu recusei isso. E eu não recusei só por mim, eu recusei por toda a minha equipe. Porque se eu tivesse. Era um sim. É aquela história, né? Vocês não aguentam. Quando eu comecei a entrar na política, assim, a galera falou: você não vai aguentar um vamos e você vai entrar no jogo deles. Eu já neguei vários vamos. Um deles aí foi esse. Pra vocês terem noção, eu tenho uma empresa muito pequena. E o que engorda uma empresa pequena é o olho do dono. E por estar ali, nos 6 meses antes do dia da votação, dedicados na campanha, eu quase não dei atenção para minha empresa. Então, quando acabou a eleição, tive tanto pepino para resolver, meu faturamento caiu tanto que até hoje tá doendo no bolso. Eu tô pagando a conta até hoje e não me arrependo. Eu sabia onde eu tava entrando, tá? Eu só tô contando o contexto para vocês. E que se eu tivesse aceitado aquele contexto, eu estaria ganhando mais do que eu ganhava na minha empresa. As pessoas da minha equipe, que quando logo acabou a campanha ficaram desempregadas, estariam muito bem empregadas. Mas o que é que foi dito? Não. E eu tenho a plena certeza que todas as pessoas da minha equipe preferiam ficar desempregadas e procurar uma solução justa para resolver o próprio problema financeiro do que ter aceitado esse cargo sujo para andar com esse tipo de gente. Então, quando eu digo para você, é que a gente não está de brincadeira. Quando eu digo que a gente não está se importando com o curtíssimo prazo, com amanhã, com a eleição do ano que vem, isso é real. A gente não está se importando para isso. O nosso projeto é para daqui 20, 30 anos. Se a gente der sorte, daqui 15 anos a gente já vai ter conseguido fazer muita transformação. Mas o nosso projeto não se resume a uma eleição, não se resume a um cargo com algum político canalha por aí que já existe, que está estabelecido no cenário político. O único motivo de nós estarmos aqui, uma hora dessa, falando numa live, é de
que a gente quer construir isso, nem que a gente tenha que construir migalha por migalha, que demorem décadas pra gente chegar lá, mas a gente vai fazer isso. E vocês podem contar comigo até o final, porque esse é meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é destituir esses caras do poder, é substituir eles para levantar causas justas em troca dos interesses mesquinhos deles. E aí eu peço até licença pro Calil, porque talvez eu esteja abrindo coisa que eu não deveria abrir. Mas o Calil, você mora hoje em Portugal, pensando pura e simplesmente em interesses materiais. Você prefere Portugal ou Brasil? Cara, Onde você vai ter a melhor remuneração, tudo. Portugal, com toda certeza. Com Portugal. certeza. E isso porque você tem filho pequena, você tem esposa, você tem uma família para cuidar. E por que é que você vai vir pro Brasil? Você vai vir para cá para ficar Cara, de brincadeira? Cara, os motivos principais são motivos emocionais. Eu não coloco racionalidade quando eu falo em voltar para o Brasil, porque é completamente irracional. Você abrir mão de uma estrutura tão boa, de uma educação de qualidade, de uma segurança de qualidade, simplesmente porque você quer voltar para o seu país, porque você ama quem está lá e porque você quer lutar. Pô, isso é puramente emocional. E às vezes eu olho e eu fico refletindo. E, poxa, tem aqueles vídeos de um pessoal que faz vídeo no Brasil, na muvuca, na barulheira, pá, e de repente um vídeo na Europa, tudo silêncio, tudo calmo, todo mundo tranquilo. E eu olho para isso e eu falo, cara, será que eu não vou me arrepender de comprar essa briga? Mas é emocional, eu não consigo me imaginar, eu não consigo aceitar a derrota. E eu tenho certeza que eu só vou perder nisso, eu só vou perder. Mas eu tô disposto a enfrentar essa luta e assim, eu tô abrindo mão de coisas muito grandes, de coisas muito grandes. O que eu faturo aqui em um ano, eu tenho certeza que eu não faturaria em 10 aí, muito provavelmente. É, a qualidade de vida que eu tenho aqui, eu não teria se eu ganhasse 3 vezes mais aí, sabe? Então eu tô deixando muito a perder para entrar nessa luta. E não para entrar, eu já entrei nessa luta e não vou desistir dela. Já converso com ela. Então, é isso. Mas continua, pô. Mas continua aí seu raciocínio, Noleto. Desculpa atrapalhar que meu pai entrou aqui e tava falando, pô, era eu que tava gritando lá embaixo, que todo mundo que tava passando aqui no condomínio tava olhando com essa gritaria sua. Então vocês me desculpem, se tiver algum vizinho vendo aí, vocês me desculpem, mas é que realmente é isso que o Caio acabou de falar. Não é nada racional. É a questão, é algo completamente emocional, é a vocação que a gente quer seguir para a nossa vida. E aí eu tô até puxando aqui a definição de vocação política de acordo com Max Weber, que é aquilo que um político precisa ter para ser um político de verdade. A vocação política tem aquela questão da chama, que é a paixão por lutar, a profissão, né, que é uma dedicação profissional, a responsabilidade, que ele assume responsabilidade pela atuação, pelas suas decisões e pelas consequências para a sociedade. E você entende isso? Isso, é a definição weberiana de política. É isso que a gente tenta trazer aqui quando a gente está falando dessas pautas. É tudo aquilo que eles não têm. Eles estão muito mais próximos, talvez, de uma definição grega da política, de um patrimonialismo completo ali, de um sequestro de alguns elementos do sebastianismo. E nós estamos falando aqui da definição weberiana de um político de verdade, no seu mais puro e simples estado. O nosso motivo aqui não se resume ao salário de um vereador, não se resume aos cargos que um vereador tem, não se resume ao salário de um deputado, nem aos cargos que um deputado tem, nem de um prefeito, nem de um governador, nem de um presidente. O nosso objetivo aqui é justamente atender a nossa vocação política. Eu, por diversas vezes, antes de colocar minha cara ao público envolvendo com política, quando eu era só alguém dos bastidores, eu tentei por diversas vezes me desvencilhar da vida política, porque eu sabia que pessoalmente não seria bom para mim. Eu sabia que eu ia tomar muita ré, porque eu não ia entrar no jogo sujo desses caras. A única convicção que eu tenho é que eu não vou entrar no jogo sujo desses caras. E a política, ela só é vantajosa para quem aceita extrapolar certos limites morais em prol da própria vantagem financeira, da própria vantagem. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Para quem quer seguir a política à risca, de forma séria, colocando seu rosto a público, abrindo mão de boa parte da sua vida privada, ela não é vantajosa. Ela não é vantajosa. Cara, só o tempo que eu deixei de trabalhar para me dedicar na última eleição, se eu tivesse empenhado na minha empresa, eu tenho certeza absoluta o quão melhor eu estaria agora em termos materiais. Mas e aí? Aí eu ia me dedicar em termos materiais, ia ganhar bastante dinheiro. E o que eu ia fazer depois? O que eu ia fazer depois? Eu ia viver à base de remédio para dormir, porque eu não ia conseguir dormir, eu não ia ter paz para dormir, porque o meu sonho eu abandonei, a minha vocação eu abandonei. Eu aceitei ser um cordeirinho que vai viver num estado comandado por um bando de canalha, por um bando de bandido que me entende como um burro de carga que só serve para pagar as contas da mamata desses caras. É isso. Eu não ia ter paz com isso. Minha consciência não me deixaria em paz, meu coração não ia se acalmar. Então, isso que a gente está falando aqui é uma questão mesmo de paixão pela função que a gente quer desenvolver. E eu acho que isso é o que falta em todos os termos da política local aqui. Inclusive, as figuras, se você for pegar o Íris, o lado positivo que tem da trajetória do Íris Rezende, você vê que ele tinha também certa paixão.
Ele abriu mão de muita coisa também, principalmente durante o governo militar, para seguir o caminho que ele acreditava. Certo ou errado, com todos os erros de um homem do tempo dele, certo ou errado, ele era um cara que ele tinha algo que ele acreditava e ele corria atrás. E ele pagou as consequências por isso, teve ali os benefícios disso também. Eu acho que não vou me colocar tanto na posição de julgar, mas entendendo ele como um homem do tempo dele, eu acho que é um dos poucos políticos goianos que tem essa vocação, essa paixão mesmo pela própria atividade desenvolvida. De resto, eles só estão ali para atender uma coisa. Boa parte deles estão na política porque os pais eram políticos, e os pais deles eram políticos porque os avós eram políticos, e os avós eram políticos porque os bisavós eram políticos. Eu não estou exagerando ao falar isso. Procura a árvore genealógica de boa parte desses caras. Você vai chegar no bisavô deles na política. O Caiado, você vai chegar no tataravô dele. O tataravô dele foi interventor aqui na província de Goiás. Foram interventores também na ditadura do Getúlio. Enfim, onde teve poder, eles estiveram no meio ao longo da história da província do estado de Goiás. Da província, até da capitania, salvo engano. Então, onde esses caras estão envolvidos é porque você sabe. E é muito raro no meio desse em que o cara só tá na política porque o pai dele era político e o pai dele era político porque o avô era político. É muito raro você encontrar uma vocação de fato. Você encontra muito mais conveniência em detrimento da vocação que é necessária para você assumir uma postura de homem público, para você assumir uma postura de alguém que vai entender os problemas da sociedade como seus, como a sua responsabilidade de resolvê-los, e as consequências das suas ações enquanto está no poder como responsabilidade sua. O que a gente vê hoje no contexto político, aí a gente pode extrapolar até para o nacional, são de políticos que não assumem a responsabilidade das suas ações enquanto eles estão no poder. Eles não assumem. Eles têm sempre alguém para culpar. Quem nunca escutou o Bolsonaro culpando o Congresso pelas falhas dele? Então, um político de verdade, um político na sua mais pura definição, ele assumiria os problemas, inclusive, da obstrução do parlamento, se fosse verdadeira, como culpa sua, porque a função dele era conciliar esses interesses para fazer o país avançar. E se ele não conseguiu, a culpa é dele. Ele sabia onde ele estava entrando. Ainda mais ele, que já foi parlamentar ali por décadas, ele sabia o nível de parlamentares que estaria lá, ele sabia as ferramentas que ele teria na presidência da República para bater de frente com isso, ou para conciliar esses interesses. Então, se ele falar, mas não tinha como conciliar esses interesses porque eles eram todos bandidos, então por que é que você entrou? Se você sabia que você não ia conseguir lidar com esses interesses. Então, uma vez que você assume a postura de poder, que você coloca o seu nome na urna, você não pode dar desculpa pro eleitor falando, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. Tudo que acontece no seu mandato, tudo que acontece no seu governo é culpa sua. Você assumiu aquela responsabilidade e você sabia onde estava entrando. Ou, no mínimo, deveria saber onde estava entrando. Cara, eu tenho essa filosofia de vida e para mim ela é perfeita para qualquer situação. Se acontece alguma coisa na sua vida, a responsabilidade é totalmente sua. Ou se aconteceu alguma coisa e você não estava precavido, cara, por que você não estava precavido? Você tinha que estar precavido, você tinha que imaginar isso, você tinha que se colocar nessa situação. Você tinha que imaginar todos os cenários possíveis, porque a missão de um homem, ainda mais de um líder, de um cara que se coloca no papel de liderança, é imaginar esses cenários, imaginar todos os cenários que podem acontecer. Você tem que se precaver. E até uma posição muito perigosa de se colocar, essa que eu estou colocando aqui, a que você também citou, Noleto, que é de colocar a culpa em você em tudo. Tudo é culpa sua, tudo é culpa minha. Tudo que acontece ao meu redor é culpa minha. Se, vamos supor, se daqui 10 anos o Noleto vira um cara de uma índole totalmente diferente, e eu confiei nele durante esses 10 anos, cara, a culpa é totalmente minha, porque eu não fui capaz de ver que o Noleto estava mudando durante o tempo. E se eu coloco para qualquer situação, cara, se a sua mulher te traiu, se alguma coisa aconteceu, irmão, você que não percebeu alguma coisa que estava acontecendo de errado na sua vida, e se a gente joga isso pro âmbito político, isso é muito real. Se você foi feito de otário por um político que te enganou, meu amigo, você não estava ciente, você não estava precavido para aquilo. É uma posição muito perigosa de se colocar, muito perigosa, porque o que eu estou falando aqui pode se virar contra mim de uma forma inimaginável, mas faz parte também. Isso aqui que eu estou falando não é que eu sou super-homem e nunca vou errar. O único homem perfeito que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. E eu sou um homem falho, imperfeito, e eu tenho certeza que eu vou errar por muitas vezes. Só que eu tenho que ter a consciência de todo e qualquer erro que eu cometer, que a culpa vai ser minha. O que eu estou dizendo é isso. E eu tenho certeza que se em algum momento eu cometer algum erro, vão puxar isso aqui contra mim. E quem puxar vai estar certo. Só que o negócio é o seguinte: o homem de verdade, o homem justo, o homem íntegro, ético, não é aquele que nunca erra. Porque nós somos seres imperfeitos e estamos sujeitos a errar. Só que a postura de um homem de verdade é como ele vai reagir frente ao erro. Ele vai assumir a culpa do próprio erro e vai tentar, se for possível, compensar o erro que ele cometeu fazendo alguma coisa muito boa. Então, quando eu digo isso que eu tô falando aqui, não é que eu nunca vou errar, é que eu fatalmente vou errar. Mas eu sempre vou estar trabalhando para fazer o melhor possível, para que dentro de um balanço a gente entregue algo muito mais positivo. E isso já está anos luz à frente de quem está no poder aqui em Goiás hoje, quem está no poder no país, porque eles nem sequer têm a intenção de acertar. A intenção deles é fazer o errado. Então isso é muito diferente de alguém que quer fazer o certo, sabe dos riscos de poder errar e assume as responsabilidades sobre seus eventuais erros que possam acontecer. Vocês percebem a complexidade disso? Eu não estou querendo ser simplista aqui,
ao ponto de falar, não, a gente nunca vai errar. Mas eu acho que a gente já tá falando há bastante Exatamente. tempo disso aqui. E É tem uma sobre outra se pauta aqui. responsabilizar, só para encerrar aqui, é sobre se responsabilizar. A gente tem um exemplo perfeito disso. A gente tem o Arthur Duval que foi lá, fez merda, falou absurdos, mas a postura dele no pós mostra muito mais do que aqueles áudios. Ele se responsabilizou. Ele já desceu do avião, perguntaram para ele, ele falou, fui eu mesmo. Ele podia ter falado, foi um deepfake, foi algo forjado. Não, ele já assumiu a bronca, já pediu desculpa, já se responsabilizou e falou que ia correr atrás do prejuízo, e correu atrás do prejuízo, está correndo atrás do prejuízo e vai dar a volta por cima ainda. É sobre isso, não é sobre não errar, é sobre se responsabilizar diante aos seus erros. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente. Tem uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar no seu comentário. Vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!